Fala pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais essa aula do nosso curso gratuito por videoconferência no aplicativo Zoom. Então, seja bem-vindo. Se você está assistindo esse vídeo depois, saiba que você pode clicar no link na descrição e entrar no nosso canal do Telegram para você poder acessar as aulas por videochamada. Você pode participar comigo ao vivo, você pode tirar suas dúvidas e aprender cada dia mais, tá bom? Hoje o nosso tema é classificadores em língua de sinais, classificadores em Libras. Você já ouviu falar disso? Você sabe o que são classificadores? Para que servem? Então hoje você vai saber, você vai aprender o que são classificadores e como usá-los. Tá? Então, pessoal, o sinal de classificador em língua de sinais é CL. CL, classificadores. E muita gente pode pensar, talvez você que já sabe um pouco de língua de sinais, quando vê alguém gesticulando de uma forma diferente, você pode achar que são gestos ou mímicas, e esses são os classificadores. Mas não, os gestos e as mímicas são diferentes dos classificadores. São semelhantes, mas somente por serem visual, né? São espaço visual, né? Mas eles não são a mesma coisa. Os gestos é como são esses gestos que eu estou fazendo com a minha mão. Eles servem para dar um pouco mais de força no que a pessoa fala no português ou até na língua de sinais. Mas eles são inventados na hora, eles são algo espontâneo. Por exemplo, você pode apontar para algum lugar, isso são gestos, mas não são classificadores. Por exemplo, você pode fazer assim, com os ombros, né? Isso são gestos, mas eles não são classificadores. E também não é mímica. A mímica é uma forma de arte, mas ela também faz parte da língua de sinais, mas não é exatamente os classificadores. Eles não são os classificadores. São aqueles artistas de rua, aqueles palhaços, né? Com as roupas listradas, eles fazem mímica, mas eles não usam classificadores. Para que servem os classificadores? Os classificadores, eles são uma forma de substituir algo já mencionado, tanto diretamente como de forma subentendida. Serve para substituir algo que você já mencionou, mas ou talvez algo que já ficou subentendido. E eles servem para evitar repetição. Talvez no português, na língua portuguesa, ao falar no dia a dia, você já tenha percebido que você usa certas palavras para evitar repetição. Por exemplo, você pode dizer assim: João era um menino que sofre bullying na escola. Certo dia, João estava indo para a escola. E João encontrou o seu agressor. E João, vendo que o agressor estava vindo em sua direção, João correu. Viu quantas vezes você disse João? Então, ao contrário disso, você pode usar o pronome ele, você pode dizer o menino, o rapaz. Então, em português, você usa, às vezes, palavras para substituir outras que você já disse. Por exemplo, você pode fazer a frase assim: João é um menino que sofre bullying na escola. Certo dia, ele estava chegando na escola e viu que o seu agressor estava olhando para ele. Ele virou rapidamente e saiu correndo dali. Você pode usar palavras para substituir e não ser tão repetitivo. Em língua de sinais, você pode fazer da mesma forma. Você pode, por exemplo, dizer: então você usou o classificador de pessoa, no caso, dois indicadores, para indicar pessoas, uma indo em direção à outra, uma olhando para a outra. Também você pode usar o classificador aqui de mochila. Você pode usar o classificador de correr. Então, são vários classificadores que você usa no dia a dia, na língua de sinais, para você substituir coisas que você já falou. Também eles podem ser usados para concordar
com um objeto, ou seja, algo físico que você está incluindo na cena. Por exemplo, imagine que você quer dizer que você estava com sede e foi até a geladeira da sua cozinha, pegou uma garrafa e colocou a água dentro de um copo e bebeu. Como você diria isso em língua de sinais? Pode ser mais ou menos assim. Viu? O copo você fez dessa forma. Ele concordou com o formato do copo. Você também pegou a maçaneta da geladeira. Então, dessa forma, você diz qual é o formato do objeto. Minha garrafa, né? Você pegou, colocou água e assim por diante. Você botou na boca a água. Então, você vai concordando os objetos com a cena que você quer dizer. Também o peso, né? Você pode, por exemplo, pegar algo pesado e aí você faz assim força, né? Você pode pegar algo pequeno, uma uva, por exemplo, coloca na boca. Então, também demonstra o peso de acordo com a sua movimentação, através dos próprios classificadores. E para que eles servem? Eles servem para demonstrar clareza naquilo que você está dizendo. Vai dar clareza para o surdo entender. Então, é fundamental você usar os classificadores para você se comunicar com o surdo. Isso vai agir na forma da informação entrar no cérebro dos surdos. Então, isso mexe com os sentimentos dos surdos, né? Eles vão ver realmente aquilo acontecendo, a cena em ação. Agora, se você não usar os classificadores, pode ser que você não consiga prender a atenção dos surdos. Uma palestra ou uma conversa, eles vão achar sua conversa chata, sua palestra chata, mediana. Talvez você pode olhar para os surdos assim e ver que parece que eles não estão querendo prestar atenção no tema do que você tem para dizer. Mas talvez é a forma que você está dizendo que não está atraindo a atenção deles. Então, os classificadores vão te ajudar a você chamar mais a atenção dos surdos, mexer com a emoção deles e fazer ele tocar o coração deles. E como você pode usar os classificadores? Você pode combinar classificadores. Por exemplo, você pode fazer o sinal de pessoa e aqui o sinal de um animal, por exemplo, um cavalo. E aí você pode fazer uma pessoa subindo num cavalo, montando no cavalo. Você pode, por exemplo, fazer o sinal de papel aqui e uma tesoura cortando o papel. Você pode combinar os classificadores, você pode inventar classificadores. Isso você deve usar a sua imaginação e assim você vai conseguir expressar muito mais fácil o que você quer dizer, uma cena real para os surdos. Então, ao explicar para vocês o que são classificadores e como são, eu não espero aqui que vocês gravem, memorizem todos os classificadores, até porque são muitos tipos e tipos que talvez você nunca vai usar. Mas é importante que você saiba que eles existem e que você preste atenção nas conversas com surdos e passe a perceber esses diversos classificadores. E inclua na sua conversa também os classificadores que você vai observando. Isso vai te ajudar a sinalizar muito mais próximo de como um nativo da língua de sinais sinaliza. Assim como as pessoas querem aprender o inglês, né, e falar como um americano, falar como um nativo, então você deve observar como os nativos da língua de sinais falam, para dessa forma você falar cada vez mais próximo de como o nativo da língua de sinais fala. Então, quais são os tipos de classificadores que existem e quais são alguns exemplos de classificadores? Bem, são principalmente três tipos de classificadores que existem: classificadores para pessoas, classificadores para animais e classificadores para coisas ou objetos. Ainda existe um outro tipo de classificador que são os classificadores para verbos. Eles se aplicam a todos esses três aqui iniciais. Então, existem, por exemplo, classificadores para pessoas
que demonstram a forma, né? A forma do corpo, a forma de partes do corpo e também a quantidade de pessoas que existem. Então, por exemplo, classificadores que são relativos ao corpo da pessoa, o corpo inteiro de uma pessoa, um indivíduo, por exemplo, você pode usar esse classificador de uma pessoa. Então, com um indicador você faz um classificador de pessoa. Você também pode fazer 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 ou mais pessoas. Então pode ser singular, pode ser por dupla, trio, quarteto e uma multidão de pessoas. Você pode usar também o classificador dessa forma, com as perninhas das pessoas. Parte do corpo, por exemplo, o pé da pessoa, os olhos, a cabeça da pessoa, por exemplo. Aqui são várias pessoas olhando algo. E aí elas concordam, realmente legal. Então, são várias formas de usar os classificadores de pessoas. Tem também o classificador de pessoas, multidão de pessoas, ou uma pessoa seguindo a outra. Você pode também usar os classificadores para demonstrar repetição. Por exemplo, imagina que uma pessoa chega, e aí a outra chega, e a outra chega, a outra chega, a outra chega. Então são várias pessoas chegando. Então, 2 pessoas vindo, mais 2, mais 2, mais 2. Então são várias pessoas. Você pode demonstrar pessoas andando, várias pessoas. Então, às vezes, você pode falar assim, pessoas ali, ou seja, várias pessoas naquela região. Então, aí você continua a frase. Também existem os classificadores para animais. Eles vão demonstrar também o formato do corpo de um animal, né, ou de uma parte do animal. Por exemplo, esse sinal pode significar uma ovelha ou um elefante caminhando em uma certa localidade. Um classificador de cachorro pode ser esse daqui, ó. Aqui você vê o focinho do cachorro latindo, e aqui, ó, o rabinho balançando. Então, são formas de colocar na prática a língua de sinais, de formas de demonstrar para o surdo visualmente aquilo que está acontecendo. Também o cavalo, aqui, ó, a rédea do cavalo, ou o cavalo galopando. Então, são várias formas. Também partes do corpo, né? As patas de um animal em S, por exemplo, você pode fazer um cachorrinho andando, e aí você bota a língua para fora assim, né? E finge que é um cachorrinho. Você pode também fazer com a letra E, talvez um leão caminhando com suas patas. As patas dos leões são maiores, né? Ó, caminhando, imponente. Também você pode demonstrar as garras, né? Talvez um leão, e aí ele dá uma patada. Então, faz assim com as garras, né? Também você pode fazer as patas de um pato, né? Pato. Esse daqui também é um classificador, né? Do próprio bico do pato. Mas você pode usar aqui, ó, as pernas de um pato ou de uma ave, de um pássaro. E, ó, ele come, por exemplo, um galo, né? Um galo vai andando, faz cacareja, né? Então, são várias formas de demonstrar as patas dos animais. Também as pernas do animal, né? Por exemplo, um elefante, né? Elefante. Ou um gorila. Bicos, né? Também se for um bico maior, você pode fazer com um bico maior. Língua de um animal, por exemplo, um gato, né? Gatinho andando e
ele lambe o seu próprio braço. Então você faz assim, ó. É como se ele estivesse lambendo o próprio braço. Ou lambendo alguém, né? Também as orelhas. Você pode, por exemplo, fazer um cachorro, né? E ele está assim. Ele levanta a orelhinha e vê. E procura saber de onde está vindo aquele som, né? Também os dentes do leão. Um leão rugindo. Ou um leão atacando uma presa. Ou o jacaré. O jacaré vai atacar uma presa. Então, existem várias formas de você fazer a cauda dos animais, como do cachorro, ou a cauda de um jacaré, por exemplo. Pegando a cauda dele. Você pode usar a sua imaginação, tentar observar como os animais agem, tentar imitar aquelas partes dos animais como forma característica daquele animal. E aí você vai começar a pensar como um surdo pensa. E aí, cada vez mais a sua língua de sinais vai ficar mais parecida com a de um surdo. O terceiro tipo de classificadores são de coisas ou objetos, né? Ele representa, por exemplo, objetos pequenos. Com o formato da mão, você faz um objeto pequeno, por exemplo, um copo, que é o formato da sua mão. Ou um prato. Você pega um prato aqui, ó, coloca na mesa. Aí você pega um talher e você está fazendo classificadores. Por exemplo, você pode fazer também o formato de um espinho, aqui, ó, com espinhos. Aí você são classificadores. Uma flecha, por exemplo, você pega aí, ó, a flecha acerta um alvo. Também com a mão aberta você pode fazer o sinal de cheiro vindo, igual do pica-pau, né? Aí o cheiro vem, aí o pica-pau vai atrás do cheiro. Uma janela abrindo, você pode fazer assim, ó, uma janela abrindo, ou uma janela abrindo assim de lado. Também você pode desenhar com a mão uma mesa, então, ó, mesa ou uma prateleira. Aí você bota os livros. Também coisas maiores você pode representar com a mão, né? Por exemplo, o sinal de carro, ou uma moto mais maior. Mas você tem que ter cuidado para não confundir com adjetivos. Por exemplo, uma blusa de bolinhas. Isso são adjetivos. Uma blusa com bolinhas. Ou uma blusa com listras, ou cores, né? Uma blusa amarela. Isso não são classificadores, são adjetivos. Ainda os classificadores que são relacionados com os verbos. Por exemplo, o sinal de cair. Vai depender se é uma pessoa, por exemplo, uma pessoa caindo. Dessa forma, uma pessoa caiu. Ou uma pessoa caiu de algum lugar alto. Por exemplo, um papel caindo. Aí já é dessa forma. Um carro caindo. E aí, ó, chegou no final, caiu na ribanceira. Ou um copo caindo. Né? Um copo caiu. Então, depende do que é aquilo, e aí vai ser relacionado com o verbo. Então, uma mesma palavra em português pode ser traduzida de várias formas, dependendo do que se refere. Então, o verbo cair, o verbo andar, o verbo abrir. Por exemplo, o verbo abrir pode ser, por exemplo, abrindo uma porta. Então, uma porta abrindo. Isso aqui é como se fosse um classificador. Representa uma parte de uma porta ou uma porta. Também uma gaveta sendo aberta. Um olho abrindo.
ou uma boca abrindo. Então, vai depender do qual objeto ou parte do corpo ou outra coisa que está abrindo, e aí vai ser relacionado com aquele verbo. Por exemplo, também verbo andar. Então, uma pessoa andando, um carro andando. Então, o carro está andando dessa forma. Um animal andando, ou assim. Então, são palavras em português que têm a sua tradução em língua de sinais diferente de acordo com o objeto ou ser. Eu queria dar alguns exemplos de frases usando classificadores. Por exemplo, imagina a seguinte história. Um rei está parado, sentado no seu trono, e ó, é uma história que demonstra vários classificadores. Por exemplo, o rei sentado, o rei está aqui no seu trono, e vem uma pessoa, ele manda essa pessoa ir com a multidão de soldados, né? Eles vão, e o cavalo, aí você senta aqui no cavalo, ó, e vai cavalgando. Depois pega uma flecha e acerta a flecha. E a flecha vem e acerta a pessoa. Então, tudo isso são classificadores. Um outro exemplo. Então, viu? Nessa história, tivemos vários classificadores. O homem abriu o olho, ele se sentou, ele olhou para o relógio, né? Viu que estava atrasado, se sentou, levantou, andou, abriu o armário, pegou a mochila, botou nas costas, abriu a porta, saiu, fechou a porta com a chave, depois foi andando, viu um ônibus vindo, aí fez sinal para o ônibus parou, abriu a porta, ele segurou na porta, andou, subiu as escadas, sentou, aí veio um homem, aí o homem falou, eu vendo bala, você quer? Pega bala, entrega, então pega o dinheiro, conta o dinheiro, tudo isso são classificadores. São vários objetos, várias pessoas naquele meio e tudo isso sendo encenado por meio dos classificadores. Agora, como você pode aprender os classificadores? Primeiro, você tem que entender que eles existem. Para isso, nessa aula, a gente explicou quais são os tipos de classificadores e como você pode reconhecer eles. Você deve também observar como os surdos usam a língua de sinais. Você deve observar como os surdos usam os classificadores e tentar imitar o que eles fazem. Também você, depois de tentar algumas vezes, de observar bastante, depois você pode também estudar mais a fundo, pesquisar artigos, livros que falam de classificadores, talvez uma lista de classificadores, mas eu não aconselho que você faça isso logo no início, porque se você fizer isso, você pode ficar meio confuso, meio perdido, e aí você não vai saber como usar os classificadores.
Então, combinado? Então, dessa forma, você pode fazer muito mais com a língua de sinais, talvez usando até menos sinais, ou talvez sinais que você não conheça. Então, com os classificadores, você vai substituir e vai poder se tornar muito mais próximo de uma sinalização nativa. Então, até a próxima aula, até o próximo vídeo. No próximo sábado teremos também mais outra aula, a 4ª aula de língua de sinais gratuito por vídeo chamada. Então, espero você na próxima aula. Não perca, nós vamos falar sobre como fazer perguntas em língua de sinais. Então, como você pode usar as perguntas para conseguir informações, pedir informações, saber aprender novos sinais. Então, não perca a próxima aula. Até o próximo vídeo. Tchau!